Boa noite. Quando a gente estuda a doutrina cristã, ela é baseada na salvação pelo sacrifício de Jesus. Essa é a coluna vertebral de todo o pensamento cristão. Agora, é uma construção que foi feita com o passar do tempo, após a morte de Jesus, para tentar entender por que uma pessoa tão boa, por que uma pessoa que fazia tanto bem, que curava aqueles que estavam doentes, que orientava aqueles que eram considerados desviados, por que essas pessoas, por que esse homem acabou sofrendo de uma maneira tão terrível que é a morte pela crucificação. E aí, olhando os escritos, tanto atribuídos a Moisés quanto aos profetas, eles chegaram à conclusão que aquele justo, baseado em Isaías capítulo 53, que o justo teria que sofrer pelos pecados de um povo. E nessa visão, assim como se sacrificavam animais no templo de Jerusalém, para que a ira de Deus fosse aplacada, porque Deus era um Deus ciumento, vingativo, irascível, então, do mesmo jeito que os animais eram mortos, haveria um sacrifício derradeiro que seria de uma pessoa justa. Justo é aquele que segue as regras de Deus, de um homem justo, pelos pecados de um povo. E depois isso se estendeu pelo pecado de toda a humanidade. Mas a questão é, como assim o pecado da humanidade? Por que a humanidade está em pecado? E aí, olhando para o livro da Gênesis, fazendo o estudo sobre a expulsão do casal original do Éden, chegou-se à conclusão que o casal original ele é criado à imagem e semelhança da divindade. Por isso, esse casal é um espelho de Deus. Ele traz em si toda a beleza do divino. Mas a partir do momento que há a desobediência, porque Deus dá uma ordem, eles são proibidos de provar do fruto, do bem e do mal. A partir do momento que eles provam o fruto da árvore do bem e do mal, eles desobedecem a Deus. A palavra que eles usam para desobedecer às ordens de Deus é pecado. Em hebraico, harmata. É você simplesmente errar. E você erra com consciência. Você não quer seguir as ordens que Deus dá. Então, nesse momento, fica caracterizado uma queda. O ser humano, nesse momento, ele corrompe a sua imagem e semelhança com o divino, com a perfeição. Então, a imagem do pecado no livro do Gênesis, e depois como ele é entendido pelos teólogos, começando por Paulo de Tarso, São Paulo, depois Santo Agostinho, aí a gente passa para São Tomás de Aquino e toda a escolástica, o pecado original, ele é entendido como a ruptura da humanidade com Deus. Havia uma aliança, havia uma proximidade, havia uma paternidade divina em relação ao homem e à mulher. Mas o homem, ele mente para Deus. Ele engana, quer enganar Deus. E a partir desse momento, existe uma ruptura. E a partir dessa ruptura, a natureza divina que nós temos, ela é completamente comprometida. E aí, o apóstolo Paulo, na epístola para a igreja de Roma, para a comunidade cristã de Roma, isso por volta do ano 50 depois de Cristo, ele diz que Jesus, o Cristo, ele é novamente o reatamento desta aliança com a divindade. A partir daquele sacrifício de Jesus na cruz, as pessoas poderiam novamente fazer as pazes com Deus. E a partir dali, elas estariam novamente sendo a imagem e semelhança de Deus, porque Jesus teria resgatado esse pecado que teria sido passado de pai para filho em todas as gerações. Então, a natureza humana, através do sacrifício vicário de Cristo, a natureza humana volta a ficar em paz
com a sua própria natureza divina. Porque sendo criaturas de um Deus perfeito, nós também somos seres perfectíveis. E aí, Paulo explica que a lei de Moisés, ela não é para ser desprezada. Ela teve uma finalidade. Ela fazia a vez de um escravo muito conhecido, a figura de um escravo muito conhecido na Grécia Antiga, que era o pedagogos. Era um escravo que tirava a criança de casa e levava até a escola. Isso era comum na aristocracia, né? Não tinha classe média. Ou você era muito bem de vida ou você estava muito economicamente ferrado. Era assim que funcionava nas sociedades do mundo antigo. Então, o pedagogos era aquele responsável, o escravo responsável por levar a criança até seu mestre. Então, as leis mosaicas, praticamente tudo aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, ele era responsável como um escravo para levar a humanidade até a escola de Cristo. Porque o homem vivendo em pecado, o ser humano vivendo em pecado, ele precisava ter regras para não pecar. Lembrando que pecado é erro. Pecado é desconsiderar as leis divinas. Curiosamente, Paulo fala isso, nós temos uma natureza pecadora, por isso que nós precisamos de lei. A ideia é essa. Uma vez que nós nos convertemos a Cristo, essa natureza ficou para trás, portanto, essas leis já não nos servem mais. E aí é por isso que, por exemplo, os cristãos, a partir daí, eles não adotam mais a dieta judaica, que proíbe comer, por exemplo, carne de porco, lagosta. Os cristãos já não adotam mais essa dieta. Os cristãos já não respeitam mais o sábado, que era o dia do descanso. Eles trocam o sábado pelo domingo, que era o dia do Senhor, era o dia da ressurreição de Cristo. Eles não fazem circuncisão nos meninos, que é cortar o prepúcio do pênis, como sinal de aliança com Deus de Israel, porque a aliança foi feita com Jesus. Então muda completamente os paradigmas. A partir dali há uma cisão entre o judaísmo, que é o berço do cristianismo. A gente nunca pode esquecer que Jesus era judeu, Jesus não era cristão. O cristianismo vem após Jesus, depois da morte de Jesus, depois da Páscoa, é que é formada toda uma doutrina em cima dos ensinamentos de Jesus. Então o cristianismo sucede o judaísmo, mas os primeiros cristãos eram naturalmente, religiosamente judeus. A partir de Paulo, nós temos uma cisão, cristianismo e judaísmo, e isso vai ficar muito bem definido depois da queda de Jerusalém, no ano de 70. Curiosamente, quando Paulo nos diz que existe a lei porque a nossa natureza é pecadora, os gregos, 400 anos antes de Cristo, eles tinham uma visão bem similar também. Nós vamos encontrar isso na República de Platão, ele falando do pensamento de Sócrates. E Sócrates, falando sobre ética, ele vai contar uma história de um pastor chamado Giges, da região da Lídia. Ele era o pastor do rebanho do rei. Haviam vários pastores. E Giges está andando lá, fazendo seu pastoreio, quando tem um terremoto. A terra se abre, e ele, olhando para a fenda, ele percebe que tem um cavalo de bronze enorme, e que o cavalo tinha um buraco. Ele entra no buraco e percebe que tem um corpo de um homem lá, um homem com proporções gigantescas, e que nos dedos deste homem tinha um anel de ouro. Giges fica encantado pelo anel e pega o anel para si. No final do dia, os pastores se reúnem para fazerem um inventário do seu rebanho. E Giges vai com o anel. Então estão lá os pastores reunidos em volta da fogueira, conversando, e Giges está lá batendo papo, olhando, e aí ele pega e torce o anel. Quando ele gira o anel, ele fica invisível. E as pessoas começam a falar dele como se ele não tivesse presente. Ele assusta, porque ele estava ali. E as pessoas começam a falar. E ele era um homem muito bom, era um homem muito cordato, era uma pessoa querida na sua comunidade. E as pessoas estão elogiando ele. E ele fala, que curioso, as pessoas estão me elogiando e eu estou aqui. É como se eu não existisse. Aí ele continua mexendo no anel,
Quando ele gira novamente o anel para fora, ele se torna visível. E aí as pessoas começam a interagir com ele. Ele faz o teste novamente, fica invisível. Retorna o anel para a posição original, fica visível. E aí, Giges tem a ideia de agir invisivelmente na cidade. A ponto que ele seduz a esposa do rei, ele a conquista, ele assassina o rei e toma o poder. E a grande pergunta que Sócrates faz nessa narrativa que nós encontramos na República é: você é uma pessoa ética quando ninguém está vendo? Você é uma pessoa que tem índole boa quando não há testemunhas dos teus atos? Ninguém está olhando. Você virou o anel. Isso é mais comum do que a gente pensa. Hoje a gente tem determinado comportamento. Por exemplo, no elevador do prédio. As pessoas discutem, as pessoas coçam as narinas, as pessoas fazem careta para o espelho. Um belo dia você chega no elevador do prédio e tem uma plaquinha que diz o seguinte: sorria, você está sendo filmado. A partir daquele momento, os casais já não brigam mais no elevador. As crianças não recebem mais nenhum safanão quando tem mau comportamento. As fossas nasais ficam intocáveis na frente do espelho, porque você está sendo filmado. Basicamente, é a mesma visão que Sócrates está nos dando há 2.400 anos do anel da invisibilidade. Você é bom porque está na sua natureza ser ético, está na sua natureza você seguir as regras, ou você só segue as regras quando tem alguém olhando? Você precisa das leis como pedagogo que garantam que você não se desvie do caminho da retidão? Você tem que ter medo da punição, porque se você não tiver nenhuma regra que vai dar uma multa, que vai dar uma exposição social negativa, que vai dar prisão, não havendo regras, o seu comportamento muda. Uma vez eu estava na Suíça, estava com vários amigos. Nós estávamos no restaurante, os meus amigos se excederam na bebida e começaram a fazer uma bagunça enorme no restaurante. E era uma cidade pequena da Suíça, um cantão suíço, e um restaurante pequeno, que as famílias locais iam ali fazer suas refeições. E aquele bando de brasileiro fazendo uma algazarra incrível. Eu fiquei tão desconcertado com aquilo que eu já me dirigi ao hotel mais cedo que os demais colegas, e na hora de acertar a conta, eu conversei com o gerente do hotel: olha, você me desculpa, eles estão muito alegres, mas você pode ter certeza que o brasileiro, de uma forma geral, não é mal educado desse jeito. Eles também não são mal educados assim o tempo todo, é uma exceção. Aí ele olhou para mim e disse assim: fica tranquilo, porque o suíço, quando sai da Suíça e vai no Brasil, também não é melhor do que isso. Então o suíço, quando vem para o Brasil, que supostamente a cobrança social, as regras sociais são mais elásticas, então o suíço muda o seu comportamento, porque não tem outro suíço olhando. E aí vem a nossa visão enquanto espíritas. Porque todas as discussões, quando a gente pega na filosofia para ver a questão da ética, da moral, as próprias definições de ética e moral são muito diferenciadas de acordo com a escola filosófica. Algumas vão se aproximar, outras vão se distanciar bastante. Às vezes a noção de uma vai em conflito com a escola do outro, o que é muito comum na filosofia. Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que a moral é aquele comportamento costumeiramente aceito no meio social. A ética é o estudo desse comportamento.
tanto o estudo da natureza humana, quanto o estudo de onde esse comportamento quer chegar. Qual é o fim que ele objetiva? Então, por exemplo, quando nós pegamos a ética de Maquiavel, a ética de Maquiavel é: o que é bom é aquilo que te traz lucro, o que é mal é aquilo que te traz prejuízo. Então, matar é bom? Depende. Se matar alguém vai te trazer benefício, então matar é bom. Se matar alguém vai te levar para a prisão, então matar é ruim. É a ética maquiavélica, que é propriamente a falta de ética. São conceitos diferentes. Aí a gente pega, por exemplo, Kant. Kant fala o seguinte: a sua ética tem que ser boa para você, mas ela tem que ser tão boa que ela deveria ser aplicada a todas as pessoas, e as pessoas pudessem se comportar desse mesmo jeito em relação à tua pessoa. Você gostaria que o outro tomasse o teu comportamento como lei em relação a você? Se você gostaria, então o teu comportamento é eticamente aprovado. Se não, o teu comportamento é eticamente desprezível. Você tem que valorizar o ser humano por ele ser humano, e não porque ele é um meio para você chegar a um fim. Então eu vou me relacionar com uma mulher porque esta mulher merece o que eu tenho de melhor, e não porque eu procuro essa mulher para me dar prazer. Essa é a visão de Kant. A pessoa não é um meio, a pessoa tem valor por ela mesma. Aí nós vamos para John Stuart Mill. Aí ele já muda. Ética é o que traz o bem, né? O que é bom, o que é bem, é o que traz o maior benefício para o maior número de pessoas. É a ética utilitarista, e aí nós vamos, ou a moral utilitarista, e aí nós vamos ver um problema. Teve na década de 90, o caso de uma menina americana, um bebê, que nasceu com anencefalia. E um bebê com anencefalia não vive muitos dias, via de regra não vive, algumas horas normalmente. E os pais resolveram doar os órgãos da criança. Mas, se fosse esperar a criança morrer, eles perderiam uma janela de oportunidade da equipe de cirurgia. Então eles pediram permissão para matar a criança. Porque, afinal de contas, se ela não tem a maior parte do cérebro que a torna humana, só tem a parte vegetativa, você não tem um ser humano ali, logo você pode cometer eutanásia, você pode matar, porque você não está matando mais que uma planta. Foi essa a argumentação. Foi vetado, foi proibido, não deram para eles essa autorização, a criança morreu e infelizmente os órgãos dela não puderam ser utilizados. Mas pela ética do utilitarismo, matar essa criança não teria problema nenhum, porque ela teria um benefício para o maior número de pessoas possíveis. Então nem sempre o que traz o maior número de benefício é o melhor a se fazer. Lembrando que quando mataram Jesus, a argumentação dos sacerdotes do templo foi: antes pereça um homem do que uma nação. Porque Jesus era um criador de caso para eles. E os romanos estavam de olho, o que eles fariam com Jesus? E se eles não fizessem nada, os romanos iam lá e fariam com eles e com Jesus. Então antes perecer um homem, antes um homem ser assassinado, do que uma nação. Essa é a moralidade utilitarista, representada por Bentham e John Stuart Mill. Aí vamos para o Espiritismo. No Espiritismo, você não teve um paraíso perdido. Deus não te fez a imagem e semelhança. Então Deus não tem 2 olhos, não tem um nariz, não tem uma boca, não tem braços, Deus não tem raiva, não tem ciúmes, Deus não tem ira, Deus não tem amor, no sentido que nós humanos entendemos de amor, porque Ele é Deus, a gente é humano. Então, cada um no seu pedaço, cada um no seu quadrado. Deus é Deus, humano é humano. Se nós humanos entendermos todas as vontades de Deus, toda a lógica divina, então Ele não é Deus, ou nós não somos humanos. A diferença entre o ser humano e Deus é tão abissal que aí entra a fé.
Você muitas vezes não vai entender a cabeça de Deus, porque você é humano e Ele não é, Ele é divino. Ele é infinito em tudo, é eterno, então não dá para competir. Aí entra a fé. A fé é aceitar o que você não consegue entender. No Espiritismo é a fé raciocinada. É aceitar o que você não consegue entender, mas contanto que aquilo faça algum sentido. Por isso que é o uso do raciocínio e não do dogma. Se não fizer sentido, você rejeita. O Espiritismo nos dá uma liberdade absoluta. O espírito que for, o médium que for, se te disser alguma coisa que para você não faz sentido, a orientação é: não aceite essa informação como verdade. Segundo o espírito de Erasto, que foi discípulo de São Paulo, Livro dos Médiuns, é preferível negar 10 verdades do que você aceitar uma mentira. Porque a mentira, uma vez que ela se instala, um abraço você não tira nunca mais. Então, no Espiritismo, nós somos um princípio inteligente, simples e ignorante. Ou seja, uma partícula, a mais simples que tem, dotada de inteligência, mas sem saber de nada. Como é que nós vamos adquirindo essa sabedoria? Através das experiências. As experiências nos dão sabedoria. A partir do momento que nós vamos montando essas nossas tentativas e erros, nós vamos saindo da ignorância. E conforme nós vamos aprendendo, nós evoluímos. Então não houve um paraíso perdido, onde tudo era lindo, maravilhoso, e nós caímos de lá. Não, nós começamos como uma semente, que foi se desenvolvendo do simples para o complexo, da escuridão para a luz. Daquilo que não tinha nenhum tipo de formação para o que tem uma raiz profunda e uma copa altiva. Essa é a visão do Espírito, do Espiritismo. E aí, quanto mais nós avançamos em inteligência, a reboque vem a nossa percepção de bem e de mal, de certo e errado, do que pode ser feito, do que pode ser do que deve ser negado. Porque no Espiritismo, e aí vejam, aí uma diferença brutal da filosofia, brutal da sociologia. No Espiritismo a moral não é relativa. E isso tem uma ruptura com todo o pensamento filosófico ocidental. Porque sempre você vai ouvir falar, a moral é relativa. Porque o que é certo para um povo é errado para outro. O que é bom numa época é ruim em outra época. Então a moral é um costume daquele momento, é uma foto dos valores sociais naquele instante. E essa foto está sujeita a alteração. No Espiritismo, nós vamos vendo que a coisa é bem diferente. No Espiritismo existe Deus. Bom, Deus criou o universo. Se Ele criou o universo, tem leis. Se Deus é perfeito, as suas leis são perfeitas. Se elas são perfeitas, elas são para todo sempre. Deus só mudaria as suas leis se Ele não fosse perfeito. Porque elas precisariam ser revistas de tempo em tempo. Elas precisariam ser aperfeiçoadas de tempo em tempo. Então, bem é bem, mal é mal. Certo é certo, errado é errado. Essa é a ética espírita. E não tem como transigir com isso, porque isso está na eternidade. Isso está nas fundações da própria história do universo. Existem valores que você não pode abrir mão, nem que todo mundo diga que está ok. Nem que não tenha câmera nenhuma, que você tenha o anel de Giges, o anel da invisibilidade. Porque vai ter uma partícula de Deus dentro da tua consciência que vai dizer que você pode ou não pode fazer. As leis de Deus não mudam. O que muda é a nossa percepção dessas leis. Quanto mais inteligentes ficamos, mais sábios, quanto mais sábios, mais percebemos que certas atitudes são bem-vindas, certas atitudes não fazem o mínimo sentido. Então, por exemplo, a escravidão fazia sentido quando a nossa moral
era obtusa, porque a nossa inteligência era obtusa. Mas conforme a nossa inteligência se desenvolve, nós vamos olhando e não faz sentido que nós defendamos que um ser humano é inferior a outro e por isso ele deve ser servido por aquele que é considerado inferior. Não faz nenhuma não tem nenhuma lógica isso. Mas isso foi uma construção social. E a própria escravidão, ela foi uma evolução em relação aos povos nômades, que não faziam escravos, eles matavam. A escravidão só surge a partir do momento que você tem os povos sedentários instalados na terra, porque você precisa de mão de obra. E a escravidão perde a serventia porque você tem as máquinas, que vai ficar mão de obra ociosa. E aí você pode pensar, afinal de contas, eu estou tratando esse ser humano como uma máquina? O ser humano nunca foi máquina. O ser humano sempre teve dignidade. Porque o ser humano é uma criação do divino, dotada de inteligência, dotada de sentimentos, dotada de aspirações. É um ser moral. Um gato não é um ser moral, uma batata não é um ser moral, um peixe de aquário não é um ser moral. Só o ser humano é um ser moral. Só o ser humano tem valores. Os animais fazem as coisas por instinto. E o que eles fizeram numa geração, eles continuarão fazendo nas outras. Nós seres humanos não. Nós seres humanos somos os únicos que paramos e questionamos o que os nossos pais fizeram estava certo. Para ou permanecer, conservar, daí que vem a palavra conservador, é aquilo que conserva o que está de bom, ou trazer o progresso, que vem a palavra progressista, é aquilo que está de ruim, ser modificado e avançar. Pelo menos em tese deveria ser isso. Nem sempre na prática assim se revela. Então, no Espiritismo, sim, tem bem e tem mal. Aí, se tem bem e tem mal, o Espiritismo nos mostra que, antes de qualquer coisa, nós somos seres espirituais. Se somos seres espirituais, a razão da nossa felicidade não está aqui na Terra, na condição de encarnados. Porque o corpo fica na terra. Ou ele vai ser cremado, ou de repente vai ser jogado ao mar, vai ficar num cemitério, mas ele fica. Enquanto que o espírito prossegue. Então a natureza do espiritismo é olhar para o espírito. Sorria, você está sendo filmado. E quando você desencarnar, esse filme será mostrado na tela da sua consciência. Esse filme já é de conhecimento público, porque o nosso pensamento, os nossos desejos, as nossas ações, elas são projetadas na nossa aura, a ponto que os espíritos conseguem fazer um cotejamento do que sai da boca do que vai no pensamento. E quando o que a boca fala não compara com o que o pensamento está dizendo, você tem a figura da hipocrisia. Você está usando a máscara, a Hipócrates. A máscara que disfarça aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Nós conseguimos fazer isso entre nós, mas os espíritos não conseguem fazer isso entre os espíritos. E nós, como espíritos encarnados, estamos mostrando aos desencarnados exatamente os nossos valores. Existem pessoas más. Não são irmãos em erro, não são irmãos que estão iludidos. Não, tem gente que é má mesmo. Porque tem gente que conhece a regra e age contra a regra e acha que aquilo é bom para ela. Isso é maldade. Você ter satisfação em fazer mal aos outros. Existem pessoas que são assim. A diferença é que para nós espíritas nós sabemos que esse estado de maldade é transitório, diferente do bem. O bem, uma vez instalado, ninguém tira. O mal é a ausência do bem. Então, o mal ele é precário pela sua própria natureza, mas nós não podemos negar
a existência de pessoas más. Não existe a figura do mal, né? Aquela figura mitológica, satânica, diabólica. Isso não existe. Mas existem pessoas que são capazes de estarem nessa frequência, a frequência da maldade. E aí, sendo espíritos, tendo uma essência espiritual e praticando a maldade, praticando a desonestidade, praticando o que nós sabemos que é errado, a nossa situação espiritual é de integridade. Deus não cria faltando nada. Deus o que cria é completo. É um vir a ser, é um desenvolvimento. Se nós temos a consciência entre bem e mal, então é porque esse vir a ser já está instalado. A partir do momento que a gente age com maldade, age contra as nossas próprias, o nosso próprio entendimento de certo e errado, acontece algo que se chama corrupção. A etimologia da palavra corrupção vem de coração, ruptio, ruptura. Corrupção é a ruptura da sua estrutura. É quando há uma dissolução de quem você é. É de quando você, sendo uma pessoa íntegra, você se corrói, você se desvia, você se abandona, você se desintegra, você é menos você. Então a pessoa corrupta é uma pessoa desintegrada. Normalmente, como seres humanos, ser humano, qual é a característica dele? Acerta e erra. Porque errar é humano, não é isso? Nós queremos acertar, mas nos falta sabedoria e muitas vezes nos falta vontade. Então nós temos atos de corrupção. Mas se você se satisfaz na corrupção, então já deixa de ser um ato, passa a ser um modo de vida. E aí corrompe a sua essência, deforma o seu caráter. Deixa você deformado enquanto ser. É onde nós estamos, um planeta de provas e expiações. Porque tem certo, tem errado, porque tem Deus. Nós, quando conhecemos o que é certo e errado e optamos pelo errado, porque ninguém está vendo, porque nós temos o anel de Giges, a gente não faz coisa errada quando os outros estão vendo, a gente normalmente faz coisa errada quando a gente sabe que vai se safar. Então, neste momento, existe a corrupta, o corrompimento, a desagregação, a ruptura de quem nós somos. Qual é o resultado disso? Algo que se chama infelicidade. Porque nós não temos como ser felizes com a nossa consciência dizendo que nós cometemos uma maldade. E normalmente o que as pessoas fazem para apagar a maldade? Elas acabam desenvolvendo transtornos, fobias, obsessões. Muitas vezes, algo que a medicina e a psicologia têm muita dificuldade em tratar, porque nós queremos esconder de nós mesmos nos recantos mais íntimos da nossa psique, a nossa desagregação. Nós não queremos que isso se torne visível. É o anel de Giges. Estamos deformados e queremos esconder a deformação de nós mesmos. Logo, a gente vai jogando isso para as camadas mais profundas do eu, mas o que é enterrado vivo fermenta. Em algum momento isso vai fermentar e vai voltar à superfície. E aí nós temos os mais variados tipos de transtorno, de síndrome, de depressão. Porque a nossa deformidade está presente. E ela tem que ser expurgada para que ela possa ser curada.
enquanto escondemos de nós. Por isso que o nosso planeta é de gente muito complicada. Quando os espíritos dizem que é um planeta de provas e expiações, podem ter certeza que é num grau bem atrasado de pessoas que frequentam esse planeta. Estamos todos no mesmo barco, todos praticamente estamos no mesmo nível evolutivo. É mais ou menos que nem aquelas pesquisas, né, do Ibope. Tem uma margem para cima, uma margem para baixo, mas o grosso vai estar aí. O grosso vai ser de pessoas que sabem o que é certo, pessoas que sabem o que é errado, e pessoas que carregam um transtorno, que carregam um distúrbio, que carregam as fobias, porque querem esconder de si o seu próprio desatino. Tem um preço a se pagar. Talvez por isso que Jesus tenha dito que é necessário que o escândalo venha. O que é o escândalo? É quando vem à tona algo que nós gostaríamos que tivesse enterrado. É quando vem uma podridão que nós jogamos para o fundo do nosso psiquismo. E aquilo aparece. É necessário que aquilo venha para que não se transforme em doença, para que não se transforme em algum tipo de debilidade. É necessário que os escândalos venham. Mas ai daquele que é objeto de escândalo. Basicamente é isso. Porque nós corrompemos a nossa alma. E aí qual é o antídoto disso? A nossa natureza não é corrupta. A nossa natureza é espiritual. A nossa natureza é de alguém que foi feito para a imortalidade. Os séculos vão passar, os prédios vão virar poeira, os planetas vão desaparecer e nós continuaremos existindo. Assim sendo, não tem como nós ficarmos sem esse aprendizado, sem essa evolução. Nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para sermos pessoas que vivam no escândalo. Nós fomos seres feitos para o progresso. A gente tem uma comichão que faz com que a gente não pare quieto. Nós temos uma comichão que nos faz andar sempre em frente, que nos fez atravessar os oceanos, que nos fez colonizar os continentes e que nos joga para o espaço sideral. Nós, seres humanos, não paramos quieto, porque a nossa natureza é progressiva. A gente foi feito para conseguir sempre mais de nós mesmos. Não mais casas, mais dinheiro, mais joias, mais celulares de última geração, mais virtudes, mais inteligência, mais sabedoria, mais capacidade, mais potencial. Porque nós somos seres imortais. Por isso que o Espiritismo, a proposta dele não é que a vida vai ser fácil. Não, a vida vai ter desafios, e desafios às vezes são dolorosos. Mas você tem que apostar na sua imortalidade. Você tem que apostar que o que você é hoje vai ser um rascunho da obra-prima que você será no futuro. E só depende de você transformar esse rabisco em algo digno de Michelangelo. Essa é a visão espírita. Ninguém é responsável por isso. A pedra bruta está ali. O cinzel e o martelo estão em nossas mãos. Como diria o próprio Michelangelo, quando um cardeal perguntou para ele, como você de um bloco de pedra consegue extrair uma Pietà, consegue extrair um Davi? E aí Michelangelo responde, é porque a estátua já estava dentro da pedra, eu só tirei o excesso. Nós somos cheios de excesso, mas a estátua, a obra-prima de Deus, já está aqui. E nós somos os artífices dessa obra. Somos seres íntegros. Deus não nos fez faltando absolutamente nada. Então não tem problema que nós não sejamos capazes de arranjar solução.
Não tem dificuldade que nós não sejamos capazes de superar. Não tem defeito que seja a nossa marca registrada, porque temos em nós a capacidade de tornar um defeito numa virtude. Por quê? Somos seres criados por Deus para a imortalidade. Seres inteligentes não vão ficar eternamente sendo pessoas ignorantes ou estúpidas. O ser inteligente aprende com a experiência. Quanto mais experiência, mais inteligente. Se nós temos a eternidade pela frente, é uma linha progressiva. E mais, essa progressão não é aritmética, é geométrica. Quando você ganha uma virtude, você traz com você uma série de outras virtudes que são ali subsidiárias, atreladas. De forma que quando você ganha uma capacidade, aquela capacidade traz a reboque outras tantas capacidades. E quanto mais capacidade você ganha, mais rápido você avança. Então você começa devagar e lento, pesado, e conforme você vai avançando, você vai indo mais rápido, mais rápido, mais rápido. De forma que daqui a 5.000 anos, você vai ganhar uma distância muito maior do que você ganhou nos 5.000 anos antes. E 5.000 anos para o espírito passam assim. Agora, tudo depende da gente entender que existem valores e que esses valores não são negociáveis. Não existe para o espiritismo politicamente correto. Aquilo que as pessoas querem passar como se fosse uma coisa boa. Não. O politicamente correto do espírita são as leis de Deus. E ontem eu dei uma palestra num centro na Ceilândia falando sobre a primeira epístola de Pedro. Aquela que diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. E essa epístola, as pessoas quando olham para isso, elas pegam só esse trechinho e acham o seguinte: bom, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar, mas se eu distribuir sopa, der passe e fizer enxoval, o amor cobre uma multidão de pecados, certo? Não, não é isso que está na epístola. O que está na epístola é o seguinte: cristão, nós estamos em época de perseguição. Cristãos, ser cristão vai te trazer problemas. Vai te trazer problema na família, vai te trazer problema na vizinhança, vai te trazer problema com o governo. Aceita que dói menos. Cristão, ser cristão é ter o ódio do mundo, porque você tem os olhos para Deus. Agora, qual o consolo que você tem? Que essa sua resiliência, essa sua capacidade de viver em Cristo, no meio de um mundo que odeia Cristo, vai fazer com que os teus erros sejam apagados. Ao contrário do que as pessoas entendem dessa fala, que o amor, e o amor que se usa ali é ágape, não é amor eros, não é o amor entre homem e mulher, é o amor ágape, que é do divino para o humano, é o amor sem condição absolutamente nenhuma. Esse amor ágape é a palavra grega que eles usam no ágape, cobre uma multidão de pecados. Ou seja, o ágape cobre todos os teus erros, porque você vai sofrer muito por amor ao Evangelho. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não se tornou apóstolo porque ele distribuiu enxoval. Paulo de Tarso se tornou apóstolo porque ele foi muitas vezes açoitado, apedrejado, passou por naufrágio, passou por perigo em mar, perigo em terra, foi assaltado, preso e acabou sendo executado em nome do Evangelho. Porque com a moral de Deus você não negocia. Por isso que Cristo foi crucificado. Porque existia a lei de César e a lei de Deus. E ele falou: eu não estou aqui para agradar a César, eu estou aqui para agradar a Deus. Portanto, o destino dele era mais do que sabido. A pessoa opta pela integridade e não pela desagregação, pela corrupção, pela ruptura do seu ser. Certo é certo, errado é errado, e nós estamos destinados ao futuro. Nós estamos destinados à perfeição.
Mas o caminho até lá pode ser um caminho produtivo ou um caminho sofrível. A pedra é a mesma. A estátua está ali dentro. Quanto tempo a gente quer transformar a nossa pedra em obra de arte? Só depende de nós. Então, nós temos essa obrigação de sermos quem nós somos em qualquer lugar. Isso me lembra um caso curioso de um palestrante espírita, e é caso real, que a espiritualidade determinou que ele fizesse um tratamento de desobsessão, porque como palestrante espírita, ele se expunha ao ataque dos espíritos trevosos. Porque se você leva a luz, as trevas não gostam. Porque a imperfeição fica melhor no escuro do que na luminosidade. Quando você fala de evangelho, você está mostrando um espelho para as pessoas, onde as pessoas se veem como elas são. E muita gente, ao invés de querer mudar a imagem, prefere quebrar o espelho. Então esse irmão estava sendo assediado pelas trevas. Ele foi orientado para fazer a desobsessão. E aí, o que ele fazia? As pessoas ficam no mesmo salão, aguardando o horário de serem chamadas para o grupo, o grupo daquele centro onde ele faria a desobsessão. Ele ficava fora, esperando. Quando a última pessoa era atendida, ele entrava no salão, para não ser visto. Porque o que as pessoas pensariam dele sendo palestrante espírita, fazendo desobsessão? Como pode, um pregador da palavra divina estar sendo assediado? Pois bem, quando ele foi no grupo, ele perguntou isso. Poxa, eu estou aqui para dar palestra, eu estou aqui para falar do Evangelho. Afinal de contas, por que eu estou sendo obsediado? Porque o irmão é muito vaidoso. Eu não sou vaidoso. Tanto é que se esconde do tratamento que está recebendo. O que é vaidade? É você querer ser aplaudido no que você tem de bonito. E aí tem uma coisa também que é detestável, que as pessoas falam assim, sabe o que é? Eu sou tímido. Você sabe o que é o tímido? É o vaidoso que não tem coragem de se expor. Os meus alunos mais tímidos, nos cursos que eu já dei nessa casa, são exatamente aqueles que eram mais críticos. Por isso que eles eram tímidos. Eles tinham medo de vir para frente e serem medidos pela mesma régua que eles mediam os outros. Agora, quando você pensa que isso aqui é uma tarefa e que você não tem valor nenhum, o que tem valor é a mensagem, bom, se o cabelo está bom, se a braguilha está aberta, se a camisa está fora de moda, para você não faz a mínima diferença. Porque você não está aqui para ser admirado. Você está aqui para passar uma mensagem. Isso é a integridade. A integridade que não precisa do raio da câmera dizendo, sorria, você está sendo filmado. Inclusive, é o que te faz dormir à noite sem precisar tomar nenhum tipo de medicamento. Sabe aquela coisa do sono dos anjos? É porque a consciência está em paz. Então, meus amigos, nós temos um mundo aí fora. Nesse mundo aí fora, existem valores e esses valores são relativos. Nós espíritas temos por obrigação de ofício de sermos espíritas, mostrar para esse mundo que os valores não são relativos. Que verdade é verdade, mentira é mentira, que certo é certo, que errado é errado. Por um motivo muito básico, porque existe Deus. Então, os povos podem mudar, as culturas podem mudar, mas Deus é perfeito, logo Ele não muda. Então, cabe a nós chegarmos lá e, através da nossa forma de ser, da nossa forma de agir, transformar o mundo. Vamos pegar os bons exemplos do centro espírita e levarmos para fora. E não pegarmos os maus exemplos de fora e trazermos aqui para dentro.
senão o Consolador prometido vai continuar sendo sempre uma promessa. Vai ser que nem aqueles atendentes de telemarketing, que só falam no gerúndio. Então o Consolador prometido estará chegando, mas por estar chegando nunca chega. Por ser o Brasil é o país do futuro, a gente nunca tem um país legal no presente. Um dia, não. São pessoas de ação. A vida dos primeiros cristãos, podem acreditar, era muito mais difícil do que a nossa. Os primeiros cristãos viviam num mundo onde matar uma criança até 2 anos de idade, o infanticídio, era considerado um direito dos pais. E era muito utilizado quando se nascia meninas. Os primeiros cristãos, eles viviam num mundo que uma mulher adúltera era apedrejada até a morte. Os primeiros cristãos viviam num mundo onde você podia matar os teus inimigos e tratar bem os seus amigos. Onde as pessoas pegavam e levavam os seus farnéis, a sua marmita, para ir para o circo máximo, de manhã até o cair da noite, vendo gladiadores lutando entre si, ou lutando com feras, ou feras devorando homens, ou cristãos sendo devorados e queimados vivos. Onde as pessoas tinham as saturnálias, os bacanais, as festas dionisíacas, onde o sexo e a bebida rolava solta, e eles tinham que ser virtuosos nesse meio. E por incrível que pareça, o cristianismo ganhou. 4 séculos depois da morte de Jesus, com o imperador Constantino e depois com o imperador Justiniano, mudou. Aliás, Teodósio mudou. O mundo se tornou cristão. Com todos os defeitos que os cristãos têm, perto do mundo pagão, a evolução foi muito grande. A evolução do mundo politeísta para o mundo cristão, todos os valores ocidentais que nós vivemos são valores cristãos. As pessoas que falam mal do cristianismo não sabem que elas só podem falar mal do cristianismo porque o cristianismo deu esses direitos para elas. Então, nós espíritas não estamos em desvantagem. Muito ao contrário, o caminho mais difícil já foi feito nos últimos 2000 anos. A única coisa que nós temos que fazer é não cedermos de irmos com a galera. Não é porque todo mundo rouba que a gente vai roubar. Não é porque as pessoas passam no programa de determinada emissora que aborto é bom que a gente vai abortar e vai incentivar o aborto. Não é porque as pessoas se drogam socialmente que a gente vai dizer que a droga é uma coisa boa. Não é porque as pessoas ficam desistindo dos casamentos e mudando de casal que a gente vai dizer que isso é legal. Porque nós somos espíritas. E nós vemos os valores do espírito. Porque se a gente não entender isso, então o espiritismo não está servindo para a gente. Nós ainda precisamos do pedagogo, da lei de ação e reação. E a gente pode ir tão bem pelo amor, por que a gente vai optar por isso? Somos seres íntegros. Não fomos criados faltando absolutamente nada. Não existe problema que é maior do que a nossa vontade. Não existe vício que é maior do que a nossa capacidade de virtude. É só realmente a gente fazer a nossa opção. Uma vez feita essa opção, é fazer que nem aquela passagem de Ló, o sobrinho de Abraão, saindo de Sodoma e Gomorra. Na imagem bíblica, o anjo diz, não olha para trás. Nem ele, nem as filhas olharam para trás. A pessoa que olhou para trás foi a sua esposa e virou uma estátua de sal. É uma imagem belíssima para dizer o seguinte, se nós largamos os nossos erros, e olha que Sodoma e Gomorra era uma imagem muito boa de erro, quando a gente olha para trás, a gente fica petrificado na nossa miséria, na nossa desagregação. Sigamos adiante, porque graças a Deus, falta de apoio dos bons espíritos não há. Falta de apoio de espíritos encarnados que nos amam, não tem.
falta de base sólida não existe, porque temos essa doutrina maravilhosa e ainda que não conhecêssemos essa doutrina, temos o Evangelho de Jesus. Então só depende de nós. Erraremos, com certeza, mas contanto que a gente olhe para o erro e diga, amanhã eu vou ser melhor, está tudo bem. E tenhamos a firme convicção de que amanhã seremos melhores. Quando perguntaram para Santo Agostinho como é que ele tinha feito, sendo um homem pecador, para virar santo, a resposta dele foi muito clara. Todo dia, antes de dormir, eu meditava comigo mesmo como foi meu dia. Via o que eu tinha acertado e o que eu tinha errado. E decidia, no dia seguinte, ser uma pessoa melhor. Foi assim que ele conseguiu, do vício, a santidade. Para quem não sabe o significado da palavra santo e sagrado, a raiz é a mesma. Sacro, aquilo que é separado. Tenhamos uma vida santa. No seguinte sentido, vamos separar a nossa melhor parte da confusão do mundo e vamos viver nela. Tenha um ótimo final de semana e um santo final de semana. Uma boa noite.